projeto Amazônia 2.0 busca combater as ameaças e pressões exercidas sobre as florestas e suas comunidades. Os principais desafios são o desmatamento e a extração irregular de madeira, caça e pesca ilegais, incêndios florestais e o narcotráfico. A situação é alarmante. O monitoramento florestal tem papel de destaque na gestão eficaz dos territórios e, é claro, na conservação dos recursos naturais. Neste terceiro episódio da série de podcasts, vamos falar sobre as iniciativas promovidas pelo projeto para reforçar a governança e o monitoramento florestal comunitário no Acre. Este podcast é uma realização do projeto Amazônia 2.0, financiado pela União Europeia e implementado no Brasil pela União Internacional para a Conservação da Natureza, UICN. Nada melhor do que juntar esforços com quem conhece o seu território para combater a degradação do maior bioma do planeta. O Amazônia 2.0 trabalha para fortalecer as capacidades das comunidades indígenas e ribeirinhas para atuarem no monitoramento florestal. A coordenadora técnica do projeto Amazônia 2.0 no Brasil, Carole Alarcon, conta que tudo começou com a seleção de agentes comunitários. O modelo de intervenção do Amazônia 2.0 tem como sua espinha dorsal o monitoramento comunitário, o qual permite que povos indígenas ou ribeirinhos sejam as figuras técnicas que zelam pela gestão sustentável dos seus territórios. No âmbito do projeto, foram selecionados de forma participativa 16 monitores, 2 deles no Parque Estadual Xandelas, 6 na terra indígena Momoadate e 8 na terra indígena Alto Rio Purus. 6 desses já eram formados ou estão em processo de formação como agentes agroflorestais indígenas. Esses 16 monitores eles foram indicados pelas suas comunidades a partir de 3 critérios orientadores. Primeiro, que eles sejam pessoas que tenham uma capacidade de articulação, de representação com outras instituições, especialmente as organizações não indígenas ou não comunitárias. Que sejam também pessoas respeitadas nas suas comunidades, que saibam ler e escrever em português, porque muitos dos indígenas são bilíngues, então nem todos dominam o português, e que tenham familiaridade ou pelo menos interesse em mexer com novas tecnologias, como por exemplo GPS, smartphones, etc. Vera Olinda, coordenadora executiva da Comissão Pró-Índio do Acre, fala sobre os princípios da formação desses agentes e a relevância do protagonismo dos povos indígenas e tradicionais no monitoramento territorial. Os princípios da formação são os princípios da educação intercultural, né? Entre os principais está a flexibilidade curricular, o bilinguismo, a participação comunitária, e ela é diferenciada exatamente porque é uma formação voltada muito para fortalecer a gestão territorial e ambiental, tendo os indígenas como protagonistas. É uma formação fundamentada, baseada numa relação de sentido muito forte. Então, conteúdos, metodologias, elas precisam ter uma relação de sentido para os indígenas. É uma formação que tem que servir para melhorar a vida das populações indígenas dentro das suas terras. O monitoramento territorial, ele é um instrumento bastante importante, porque nesse protagonismo, nessa autonomia, com essa capacidade de decisão, é uma análise comunitária dos problemas e as buscas de solução para os territórios é que fazem com que essa formação seja tão singular. E isso marca a autoria indígena, que é um conceito da formação na Comissão Pró-Índio do Acre. E, na verdade, essa formação ela não se encerra num curso ou numa sala de aula. Você avalia os participantes na medida em que você vai tendo retorno como mediadores, e eles dão retorno para suas comunidades de que
o que eles estão estudando, que eles estão discutindo nessa formação, está sendo aplicado e usado na terra indígena. Isso é bastante importante. E esse monitor indígena, ele tem que ter muita clareza de que ele é um agente da sua comunidade. E a formação ela precisa de muitos cursos. Um dos espaços é a sala de aula, mas há outros espaços. São os intercâmbios entre povos indígenas, intercâmbio entre indígenas e populações tradicionais. São as pesquisas com os mais velhos. Então essa formação ela tem um papel muito importante também nesse diálogo entre gerações. São os intercâmbios entre pessoas e comunidades de diferentes culturas indígenas com outros povos indígenas, mas também indígenas com não indígenas. Uma continuidade também, ela é delicada e muito complexa, porque é um diálogo também entre diferentes conhecimentos, e é isso que vai, na verdade, efetivando essa formação e é o que vai preparando esse sujeito para as competências que a formação se propõe. Já a coordenadora técnica, Carole Alarcon, explica a partir de um exemplo como se dá, na prática, o monitoramento florestal comunitário. O monitoramento que é proposto pelo projeto é muito similar ao que já acontece na região, especialmente na terra indígena Momoadate, que é que eu vou usar como referência. Momoadate já conta com um plano de gestão territorial ambiental indígena, que é o PGTI, um etnomapeamento e também ações de vigilância territorial que acontecem desde 2015, realizados especialmente pelos agentes agroflorestais indígenas. Os agentes agroflorestais e as lideranças das terras indígenas, tanto Manchineri quanto Jaminá, elas organizam as suas equipes que fazem regularmente algumas atividades de vigilância e monitoramento. Aí eles registram alguns relatórios, eles registram os acontecimentos em relatórios, usando GPS, fotografias, gravações e relatos de algumas pessoas sobre essas ameaças a terras indígenas. Essas informações elas são coletadas e organizadas pela Comissão Proíndio do Acre, para que essas comunidades possam ter um registro e também para que os órgãos competentes eles possam reconhecer a existência dessas ameaças e cumprir seu papel, que é o de fiscalização. De forma complementar à formação dos monitores, Carole nos conta sobre outras atividades que estão sendo desenvolvidas, como a elaboração do plano de monitoramento da terra indígena Momoadate. Nesse momento, nós estamos desenvolvendo, junto à Comissão Proíndio, um plano de monitoramento da terra indígena Momoadate, que tem como objetivo exatamente organizar as ações de acompanhamento das ameaças a esse território, capitalizando aí nas experiências que já vêm desde a concepção desses planos de gestão territorial ambiental. Os principais alvos de monitoramento que estão sendo propostos nesse plano são as ameaças aos territórios, essas dinâmicas de fronteira, então as dinâmicas que ameaçam os limites do território indígena, porque são áreas muito grandes e também não só na terra indígena, mas no entorno. As percepções dos indígenas sobre mudanças climáticas, o desmatamento e uso da terra, além de monitorar essa questão dos povos indígenas em isolamento voluntário, que são os Mascopiro, que são esses índios que perambulam aí entre a fronteira entre o Brasil e Peru, especialmente nesse território da Momoadate. Nós acreditamos que conhecendo e atualizando as informações sobre as ameaças aos territórios indígenas e ribeirinhos é uma forma da gente conseguir protegê-los melhor. Outra ferramenta que o projeto Amazônia 2.0 põe à disposição das comunidades é uma proposta de indicadores de governança florestal adaptados à realidade do território. Quem nos fala sobre isso é a técnica local do projeto, Alda Lúcia Carvalho. Sobre os indicadores de governança, o projeto Amazônia 2.0 desenvolveu, através de uma consultoria, uma proposta de adaptação dos indicadores de governança florestal a nível da comunidade, além de instruções para sua medição. Os indicadores, baseados em características e particularidades locais,
tomaram como ponto de partida a estrutura originalmente proposta pela FAO-PROFA. Essa estrutura usa como ponto de partida elementos geralmente aceitos como de boa governança florestal, que é geralmente considerada boa se for caracterizada pela participação das partes interessadas, a transparência do processo de tomada de decisão, a responsabilização dos atores e tomadores de decisão, o cumprimento da lei e previsibilidade. E ainda está associada a uma gestão eficiente e eficaz dos recursos naturais, humanos e financeiros e ainda da repartição justa e equitativa dos recursos e benefícios. O alcance de uma boa governança está baseado em relações de apoio mútuo e de cooperação entre o governo, o setor privado e a sociedade civil. Este foi mais um podcast do projeto Amazônia 2.0. No próximo episódio, vamos falar sobre a campanha Povos da Floresta contra a Covid-19 e como a população tradicional está enfrentando a pandemia. Este podcast é uma realização do projeto Amazônia 2.0, financiado pela União Europeia e implementado no Brasil pela União Internacional para a Conservação da Natureza, UICN.